Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal da Giz. E hoje adivinha o que eu vou explicar para você? Isso mesmo, sistemas de equações do segundo grau. Só que nesta aula especificamente você vai aprender o método da adição. Então você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Vem comigo! Oi, gente! Antes de iniciar a explicação, eu quero pedir algumas coisinhas para você. O que é que a Giz vai pedir? Você já sabe? Então já se inscreve aí no canal, tá bom? Caso você não seja inscrito. E o que mais? Deixa o seu joinha aí. Não esquece disso. E hoje nós teremos um salve para você que deixou lá nos comentários do canal da Giz. Então vou mandar um salve para você, para sua escola ou para sua cidade. Ok, gente? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão, então, que traz o contexto, né, por trás dela. Um contexto bem básico, né, Giz? Não fala do pão de queijo, não fala da idade da Giz e da irmã, mas é bem simplesinho. E a partir desse contexto, nós vamos, então, né, dessa sentença matemática, nós vamos escrever as equações correspondentes a essa sentença e resolver o sistema de equação. Você se lembra sobre o sistema de equação, né? Ele tem que ter duas equações, aqui nós estamos trabalhando, tá? E cada equação vai apresentar duas incógnitas. E lembre-se que elas são conectadas. Por esse motivo que quando eu vou montar a equação, o sistema, né, eu faço aquela chave, tá? Porque uma vai depender da outra para eu conseguir resolver, tá bom? Então aqui nós vamos focar no método da adição. Você assistiu a aula da Giz na qual eu expliquei sobre o método da substituição da equação do segundo grau? Porque, gente, eu vou falar uma coisa aqui, hein? É mais comum, tá? Se resolver o sistema, eu sempre falo no plural, resolver o sistema de equações do segundo grau utilizando o método da substituição, tá? A adição é bem pouco comum se utilizar, mas é possível. Então, por isso que eu trouxe essa aula para você, ok? Então, olha o que está escrito aqui nessa sentença. A soma dos quadrados de dois números. Então, já falou dois números aí, você vai pensar em x e y, ou a e b. Aí, gente, as letras que você utiliza não vai interferir na resolução. Vai dar certinho no final, se você desenvolver os procedimentos corretos. Mas é comum a gente usar x e y, tá bom? E daí, gente, uma observação. Dois números positivos. É 41. Então, já vamos escrever, então, qual é a equação que representa essa primeira parte da sentença? Então fala lá, dois números. A soma dos quadrados de dois números. Veja bem. Se eu escrever só isso aqui, eu tenho então a soma de dois números, tá? Se eu escrever isso aqui entre parênteses, o que eu tenho escrito aqui, gente? Eu tenho, presta atenção que tem uma diferença, por isso que eu vou mostrar. Aqui é o quadrado da soma. É isso que está escrito no enunciado? É o quadrado da soma? Não, né, gente? É a soma dos quadrados. Então, quer dizer que não vai ser assim entre parênteses, né? Se é a soma dos quadrados, a soma já está identificada ali. Então, quer dizer que tem que ser x elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado. Veja se faz sentido agora, a soma dos quadrados desses números, que eu não sei quem é, que tem que ser positivos, não é? Que o enunciado me diz. E a soma dos quadrados desses números tem que ser 41, ok? Então, veja aqui, eu li a primeira parte, até aqui. E a partir daí eu consegui escrever, então, a equação, que aqui eu tenho uma equação com as duas incógnitas que representam aquela primeira sentença, ok? Agora, qual é, então, a segunda sentença que eu vou escrever? E a diferença, lembrando que diferença é o resultado de uma subtração, entre o quadrado de um deles, tá? Então, eu vou fazer na ordem, vou pôr o x ao quadrado. E 11, então, o quadrado de um deles. Então, eu vou pôr x ao quadrado menos 11. Olha bem, gente, a diferença entre o quadrado de um deles e 11. Misturou 11 com y aqui, né, gente? Vamos arrumar aqui para ficar melhor, menos 11. Se a perna do y aqui atrapalha, ok? E aí, o que fala? É igual ao outro número. Então, quem que é o outro número que eu deixei para trás? É igual a y. Analisa a sentença que eu escrevi, a equação que eu escrevi a partir da segunda sentença que está ali.
a diferença, tá? Entre o quadrado de um número, de um deles, e 11 é igual ao outro número, tá? Então, hora eu usei x, hora eu usei o y. E aí, eu tenho o meu sistema montado. Só que veja que eu não vou resolver pelo método da substituição, que tá facílimo resolver pela substituição, não é, gente? Já tem um termo substituído aqui, ó, y tá substituído? Não, né, Giz? Y tá isolado. Já tem o y isolado aqui, ó, era só fazer a substituição. Mas o nosso foco da aula é da adição, um método da adição. O que consiste mesmo em fazer o método da adição? O método da adição consiste em eu somar os termos dessas duas equações, né? De modo a obter uma terceira equação. Não é isso que eu faço? E nesse somar essas duas equações, eu consigo zerar uma das incógnitas. Aí lembra que eu falei lá na aula que eu expliquei sobre sistema de equações do primeiro grau? Eu expliquei pelo método da adição. Caso você não assistiu, eu deixo a indicação aqui, ó. Ok? E aí, nós falamos assim, você escolhe qual você quer zerar, se você quer zerar o x ou se você quer zerar o y, tá? Lá naquela aula de primeiro grau. Agora aqui na do segundo grau, não vai ser tão assim, qual que você quer zerar? Não vai ser tão fácil, você vai zerar aquela que tiver mais simples pra gente. E aí, qual será que vai estar mais simples pra eu zerar? Será que dá pra zerar o y? Ó, aqui o y tá ao quadrado e aqui tá o y. Será que é possível juntar y ao quadrado com y? Não, né? Porque a parte literal dele tá diferente. Um tá elevado ao quadrado, o outro não. Não dá nunca pra juntar esses dois. Então quer dizer que nunca eu vou zerar. Então, se eu não posso zerar y, me sobra só x. Ok? E como que eu vou zerar x, ó, gente? Porque se eu somar o sistema do jeito que ele tá aqui, ó, faz de conta que eu tô somando. Imagina aí. X ao quadrado mais um x ao quadrado, que eu posso juntar eles dois, vai dar 2x ao quadrado. Não vai zerar. E aí, o que você sugere fazer então? Eu vou multiplicar uma das equações, então, por menos 1. É isso mesmo. Qual que eu posso multiplicar? A de cima ou a de baixo? Eu escolho qual que eu quero. Como eu gosto muito da equação de baixo, eu vou multiplicar a de baixo por menos 1. Ó, então eu vou pegar a equação de baixo, tá? E eu vou multiplicar inteira ela por menos 1. Então, como que vai ficar, gente? Ó, a de cima está igualzinho, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 41, ok? E a de baixo vai ficar menos 1 vezes x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 11 vai ficar mais 11. E menos 1 vezes y vai ser menos y. Ok o que eu fiz? Agora eu consigo vir aqui e somar essas minhas duas equações, não é isso? 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado, o que vai acontecer, ó? Vai zerar, olha que maravilhoso, zerou, aí só sobrou uma incógnita para mim. Y ao quadrado mais 11 dá 11y ao quadrado? Não, se você respondeu que dá 11y ao quadrado, você não assistiu a aula da Giz na qual eu expliquei a adição com monômios, que tem que ser semelhantes para eu poder juntar, não é? Então aqui eu não posso juntar, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar indicado, então, y ao quadrado eu vou somar com 11, ó. Eu deixo indicado essa soma, já que eu não posso realizar essa soma, só indico. Igual, mesma coisa aqui. Eu posso fazer 41 menos y? Não posso fazer. Então, eu vou deixar indicada essa subtração, ó. 41 menos y, tá? Esses dois e esses dois. Gente, agora o que está aparecendo aqui? Eu obtive, então, uma outra equação e aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Só que ela não está na sua forma reduzida. Eu vou deixar na sua forma reduzida. O que significa isso? Passar tudo que é letra, número para um lado só igualar a zero. Falando no macete, num jeito prático. Então vai ficar y ao quadrado mais 11 menos 41, ó. 41 estava mais, pulou a muretinha. Imagina que aqui é uma muretinha, né? Fez a operação inversa, ficou menos 41. E o y estava menos, ele vai ficar mais. E igual a zero. E aí, já tá na sua forma reduzida? Ó, dá pra juntar os termos que são semelhantes, ó. O 11 com o 41, tá? Aí vai ficar o quê, ó? Vamos escrever aqui em cima. Vai ficar y ao quadrado mais y, que eu já vou pôr na ordem, tá? E mais 11 menos 41, gente, se eu tenho 11 e devo 41, eu tô devendo 30, né? Pensa no dinheiro aí, ó. Igual a zero.
O que eu tenho aqui? Uma equação do segundo grau, não é? Já está prontinho na sua forma reduzida. Então agora vamos resolver essa equação do segundo grau? E aí? Eu posso resolver essa equação do segundo grau, então, utilizando então a fórmula resolutiva do Bhaskara ou subproduto. E aí, qual é a que você quer resolver? Bhaskara ou subproduto? Vamos lá? E aí, já se decidiu que você vai fazer por Bhaskara ou subproduto? Eu vou fazer por subproduto, que é bem mais rápido, não é? Porque o A, gente, olha aqui, ó. O A é 1. Você lembra como que tira os coeficientes? Ó, o coeficiente A é 1, porque é aquele que está do lado do número do termo elevado ao quadrado, da letra elevada ao quadrado. O coeficiente B também é 1, porque é o número que está aqui do lado do termo que não tem o quadrado. E o coeficiente C é o sozinho ali, é o menos 30. Então tá muito mais fácil fazer por soma e produto. Gente, olha aqui, ó. Dois números que somados deu o valor do B com o sinal trocado, porque já que o A é 1. E esses mesmos dois números que multiplicados dá o valor do C. Então, o valor do B com o sinal trocado é menos 1 e o valor do C é menos 30. Ok? E agora, quais são esses números? Você já consegue imaginar? Pensa na multiplicação. Quais dois números que multiplicam que dá 30? 15 vezes 2, muito bem. Só que na hora que eu fizer 15 mais 2 ou 15 menos 2, que depois eu mexo no sinal, não vai dar 1. Então não dá certo. Qual outro? 5 e 6. Muito bem. 5 e 6, ó. Aqui, ó, pra quem falou 5 e 6, dá certinho, né? 5 vezes 6 dá 30. Só que não dá menos 30. Então quer dizer que um dos números aqui tem que ser negativos. Qual dele que eu vou deixar negativo? O 5 ou o 6? Ah, eu já olho no número de cima, ó. A soma desses dois números tem que dar um sinal de menos, tem que estar negativo. Então, é o maior que tem que ser negativo. Então, vai ser menos 6 aqui. Então, vai ficar 5 vezes menos 6 dá menos 30 e 5 mais 6 negativo dá menos 1. Não é isso? Eu tenho R$5 e devo 6, menos 1. O que significa isso então, gente? Significa então, como eu estou trabalhando com o Y, significa que Y1 vai ser 5 e que Y2 vai ser menos 6, ok? Bom, achei as duas raízes dessa minha equação. E aí, gente? Eu terminei a conta? Ou eu preciso fazer mais alguma coisa? Ah, eu tenho que descobrir o valor do x, não é? Porque quando eu resolvo o sistema de equação, eu acho o valor do x e o valor do y. Aqui eu achei o valor do y primeiro. E qual que era o sistema? Você tem marcado aí? Você marcou no seu caderno? Era o quadrado, a soma dos quadrados de dois números igual a 41, não era isso aqui? E o outro era o quadrado de um número menos 11 era igual ao outro número. Não era isso aqui que eu tinha, gente? E agora, qual eu vou escolher então para substituir, para trocar o y e o y2? Eu vou na de cima ou vou na de baixo? Eu vou na mais simples. E qual que é a mais simples? A de baixo. Então, eu vou pegar essa equação de baixo, tá? Essa aqui. E eu vou trabalhar nela para eu descobrir agora, a partir do valor do y que eu tenho, eu preciso descobrir o valor do x, tá? Então, olha aqui, ó. Para y igual a 5, ó. Vou trabalhar com y igual a 5. O que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado menos 11 igual, no lugar do y eu escrevo 5, que é aquele valor que eu encontrei ali primeiro, tá? Como que vai ficar aqui, ó? Vai ficar que x ao quadrado é igual a 5, 11 passa mais para cá. Vai ficar que x ao quadrado é igual a 16. Como que eu tiro agora o valor de x? Ah, como está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Então, x vai ser a raiz quadrada de 16. E qual é a raiz quadrada de 16? Que número que pode ser o x, então? O x pode ser 4 positivo e x pode ser 4 negativo. Por quê? Porque x ao quadrado, pensa aqui, ó, x ao quadrado tem que ser 16. 4 vezes 4 dá 16. E menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que também dá 16. Então, aqui o x pode ser tanto positivo quanto 4 negativo. E aí, como é que vai ficar o primeiro par ordenado? Vai ficar com dois valores? Como que eu vou montar? Ó, você já descobriu que o y1 vale 5? Então, como que é o par ordenado mesmo? Você assistiu a aula na qual eu expliquei pares ordenados, plano cartesiano? Ah, assistiu, né? Ficou bem legal a aula, até fizemos um joguinho da Batalha Naval lá. Volta lá para assistir, então.
Então, um par ordenado, ele consiste num valor de x, depois um valor de y, tá? O x vem primeiro, depois vem o y. Então, o que eu tenho de x ali, gente? Eu encontrei que um x1 pode valer 4 positivo, ó. Ou eu posso ter um valor de x valendo 4 negativo. E agora, gente, como será que eu escrevo esse par ordenado? Deixa marcado ali, depois eu vou escrevendo par ordenado. Como eu acho o outro valor de x agora? Porque ainda eu tenho o y2 para eu trabalhar. Tenho que utilizá-lo também. Então agora, ó, eu vou fazer aqui. Para y2 igual a menos 6. Então eu vou usar essa mesma equação aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 11 igual a menos 6, ó, tá? Aí vai ficar x ao quadrado é igual a menos 6 mais 11. E x ao quadrado vai ser 15. 15? Que 15, Gi? 5? Oh, meu Deus. E agora, como que eu tiro o valor final do x? X vai ser igual a raiz quadrada de 5. E como que é a raiz quadrada de 5? Preciso tirar o valor aproximado? Não, vamos deixar indicado, então, que x, então, pode ser um valor da raiz quadrada de 5 positiva e pode ser menos a raiz quadrada de 5. Então, ó, como aqui, aquela hora eu tirei a raiz, eu encontrei um valor positivo e negativo, um positivo e um negativo. Meu Deus, e agora? Como que eu termino isso aqui tudo? Ó, x vai dar raiz quadrada de 5 e o outro x pode dar menos raiz quadrada de 5. Gente, agora nós temos que analisar, então, qual vai ser as respostas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui essa parte, você já marcou, né? Porque eu vou apagar essa parte pra gente montar os pares ordenados, que é muito importante você fazer essa análise do par ordenado que vai dar a solução aqui agora, ok? Marcou? Se você não marcou, pausa o vídeo e marca antes da Giz apagar. Ok, gente, tô apagando. Para você que esqueceu que é um par ordenado, ele consiste primeiro em escrever um valor de x, que representa o eixo horizontal, e um valor de y, que vai representar o eixo vertical, tá? Então, vamos fazer então por partes. Vamos olhar aqui primeiro, ó. Eu tenho dois valores de x, então quer dizer que eu tenho que fazer dois pares ordenados separadinhos. Olha aqui, gente. Então, vai ficar, o meu x vale 4. Esse x valendo 4, quanto mesmo que foi o y? O y foi 5, ó, não é isso? Porque primeiro, na verdade, a partir do y eu achei o x. Só que como eu preciso obedecer a ordem do par ordenado aqui, eu tenho que colocar primeiro o valor de x para depois o valor de y, tá? Então aqui eu tenho um par ordenado. Qual é o outro par ordenado agora? Tem que fazer o mesmo com o menos 4. Então, quando eu também coloquei o x valendo, o y valendo 5, o que aconteceu? Eu descobri aquele x valendo menos 4. Então, veja bem, esse 4 ficou com um par ordenado com esse 5 e esse menos 4 também ficou com um par ordenado 5, ó. Pronto aqui. E do outro lado, como é que vai ficar? Tá vendo que eu também tenho dois valores de x? Vai ter que ficar do mesmo tipo, ó. Então, ó, começando então, eu já tinha o valor do y, não era? Então, o y era menos 6. A hora que eu coloquei lá no lugar do y menos 6, eu encontrei primeiro um x valendo raiz quadrada de 5. E aí, o que mais que eu fiz? Aí eu também encontrei, na hora que eu coloquei o y valendo menos 6, eu encontrei um x valendo menos raiz quadrada de 5. Então, olha que eu tenho 4 pares ordenados que satisfazem, então, aquele meu sistema, que eu já apaguei ele aqui, tava procurando, até apaguei já. 4 pares ordenados. Mas agora eu vou ter que dar essas 4 respostas? Você se lembra no começo, quando eu estava lendo a sentença, o contexto matemático? Você lembra que eu grifei o negócio que falava assim? Positivo. Então, a soma dos quadrados de dois números positivos. E aí? O que você já vai? Tá felizão aí, né? O que eu já vou fazer? Tem negativo, vai poder usar esse aqui? Tchau. Não vou usar esse. Ó, esse aqui. E esse aqui? Tem negativo, não vou usar. Ó, esse aqui ainda, hein? E esse? Tem negativo, não vou poder usar. Então, qual vai ser a resposta que satisfaz aquele meu contexto? Pensando agora no enunciado, tá? Porque se fosse só o sistema solto, resolve o sistema. Tó, resolve. Você ia dar essas 4 respostas aqui no conjunto de solução. Mas agora, como tem um contexto, tem um enunciado, e a gente tem que obedecer o enunciado para validar, eu vou usar qual par ordenado? Então,
Quais eram os números? O enunciado perguntava quais eram os números. Então, os números são 4 e 5, tá? Pronto, consegui responder a questão. Tá bom, gente? Então presta muita atenção. Quando tiver questão de contexto com o enunciado, tem que analisar bem, tá? Então nem preciso colocar a resposta aqui em conjunto de solução. Posso colocar assim mesmo, tá bom? Mas deixa aqui para garantir. E caso você já tenha percebido, na hora que estava aqui, ó, montando essas resoluções aqui, encontrando esses valores, você lembrava, o enunciado falou que tinha que ser positivo. Se você já lembrou que podia ser positivo, ó, nem precisava ter feito aqui com menos 6, nem precisava ter feito com esse valor aqui. Então, na hora que você já fez esse primeiro par ordenado, acabou, achou a resposta, tá? Mas como a gente sempre faz, bem detalhado para que você possa explicar, ó, e lembrar bem da explicação. Combinado, gente? Ó, então agora nós vamos fazer o quê? Vamos para o salve! Antes de falar o salve, eu vou pedir mais 2 coisas para você, só para garantir, não é mesmo, gente? Você já se inscreveu no canal da Giz? Já? Muito bem! Parabéns! E para você que não se inscreveu, ó, aproveita agora, se inscreve antes do salve, hein? E deixa o seu joinha na aula se você gostou da explicação, ok? Então o salve de hoje vai para Rio de Janeiro, produção! Olha lá que legal! CPMERJ do Rio de Janeiro! Um salve para você! Depois nós temos um salve também para Cauê Correr, o famoso capitão, lá de Londrina, né? Cauê, capitão lá de Londrina. O Samu, do 9º ano também lá de Londrina, ele tá pedindo um salve para toda a sala dele. Um salve para vocês, gente! O Victor, também de Londrina, e o Felipe, também de Londrina. Um salve para vocês que assistem às aulas da Giz. E ó, deixa o joinha aí pra Giz, hein? E o Game Zone. É isso, produção? Game Zone. Eu falei, gente, vocês não deixam o nome de gamer. Põe o nome lá pra Giz falar o nome seu. Vocês têm esse nome de gamer? Aí, como é que faz? Mas então, pra Game Zone da Escola Municipal Raimunda Oliveira Passos, ou Raimunda de Oliveira Passos. De qual cidade? Gente, não deixou a cidade. Deixa a cidade aí pra gente saber de onde você tá assistindo as minhas aulas. Combinado? Então até a próxima aula, gente. Tchau!